Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe. Deus abençoe abundantemente a sua vida, abrindo-lhe o entendimento, iluminando o seu entendimento. Porque uma vez você entendendo a voz dele, a palavra dele, o Espírito Santo, então você com certeza vai obedecer. Você vai ter coragem, vai ter a fé necessária para executar a vontade dele e então curtir a vida no reino de Deus. É assim que funciona o reino de Deus. Veja só, muitas pessoas têm feito a seguinte pergunta ao bispo: como eu posso fazer a vontade de Deus? O que é fazer a vontade de Deus? O que é fazer a vontade de Deus? Uma vez, Jesus falou que a obra de Deus é crer naquele que Deus enviou. Quer dizer, pelo fato de você crer no Senhor Jesus, você se entrega 100%. É como acontece entre os relacionamentos. A pessoa conhece uma outra pessoa hoje. Logo mais, os dois estarão juntos se relacionando, quer dizer, vivendo a vida como se fossem casados. Ora, por que ela se entregou para ele e vice-versa? Porque havia um interesse de satisfação pessoal, desejo pessoal, seja o desejo da carne, seja o desejo da alma ou do espírito. A pessoa quis a outra pessoa. Quer dizer, houve uma entrega. Isso se chama crer. Crer não tem nada a ver de teoria. Eu acredito. Não. Crer é a pessoa se render àquilo que crê, ou àquele quem tem crido. Então, por que muitas pessoas não conseguem saber ou conhecer a vontade de Deus para as suas vidas? Porque não tem o Espírito Santo. Não receberam o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é que nos guia em toda a verdade, disse Jesus. Quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Então a pessoa ainda não está sendo guiada para fazer a vontade de Deus, obviamente porque não tem o Espírito Santo. Mas aí a pessoa, mas o bispo, poxa, eu sou da igreja, eu sou isso, eu sou aquilo. Você pode ser o que for. Você pode ser o que for. Mas se você não crê em Jesus de verdade, de fato, você está perdendo o seu tempo. Olha só, preste atenção. Veja só qual é a proposta que Jesus traz para os que querem herdar a vida, o reino de Deus, o reino dos céus. Os que querem, porque nem todos querem. A maioria quer, mas não querem sacrificar o seu eu. Então, veja só. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Para quem ele estava falando isso? Hein? Para quem ele estava falando? Aqui o texto diz, então disse Jesus aos seus discípulos, quer dizer, ao povo que estava seguindo, ao povo que estava seguindo-o dia após dia. Portanto, se você se diz cristã ou cristão, você
está incluído entre aqueles que são os discípulos. Mas entre os discípulos de Jesus, para quem ele estava falando isso, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Dentre esses discípulos estava o ladrão, Judas Iscariotes. Ele sabia disso, ele ouviu isso. Mas Jesus também sabia que ele era ladrão. Mesmo assim, Jesus não o denunciou, deixou ele roubar. Foi deixando ele roubar. Até o dia certo, quando ele foi denunciado. E então Satanás se apossou dele. Ora, minha amiga, meu amigo, qual tem sido a sua crença no Senhor Jesus? Qual tem sido a sua fé no Senhor Jesus? Preste muita atenção. Quando ele diz assim, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se. Quer dizer, esvazie-se do seu eu, esvazie-se do reino deste mundo, esvazie o pensamento das coisas com respeito ao mundo, esvazie-se a si mesmo. Você tem que ficar oca. Como é que você pode encher um copo se ele já está ocupado, se ele já está com outra coisa? Então, você tem que primeiro se esvaziar para que, então, você possa se encher. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Quer dizer, se você quiser realmente seguir Jesus de acordo com a vontade dele, se você quiser aprender a vontade dele e fazer, executá-la, se você quiser herdar o reino dos céus, o reino da eternidade, você tem que abrir mão do reino deste mundo. Não é possível uma pessoa estar com parte do reino deste mundo dentro de si e querer tomar posse do reino de Deus, dos céus. Não é compatível, não existe isso. E é isso exatamente que acontece com a maioria, desgraçadamente, a maioria dos que se dizem cristãos ou que se dizem crer em Jesus. Esvazie-se a si mesmo, tome a sua cruz, quer dizer, pague o preço por me seguir, quer dizer, vai ser perseguido pelos pais, pelos filhos, pelos parentes, pelos amigos, pelos conhecidos, vai ser humilhado, vai ser envergonhado, vai ser odiado, vai ser difamado, enfim, vai sofrer as consequências, porque quando a gente decide seguir a luz, é óbvio que as trevas vão tentar impedir isso. É óbvio que quando você decide seguir a verdade, o espírito da mentira, o espírito do engano vai tentar obstruir a sua caminhada. Não tenha dúvida disso. Então, Jesus disse que você tem que se esvaziar, renunciar a si mesma, às suas vontades, seus achismos, tomar a sua cruz, quer dizer, assumir que realmente é cristão, dar o testemunho com a sua própria vida, não é falar que crê em Jesus, não é falar em línguas estranhas, não. Porque a língua estranha é estranha. Não que adianta eu falar em língua estranha para você? Você não vai entender, nem eu. Então, vou perder meu tempo? Não. Vamos falar aquilo que é necessário. Falar aquilo que nós temos vivido e não apenas aquilo que nós conhecemos ou sabemos. Jesus disse, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. As minhas pegadas são pegadas de espinhos, são pegadas de deserto, né?
no meio do deserto, das pedras. Essa é a realidade. Não é fácil. É fácil? Não, não é fácil. Mas quem que dificulta? Jesus ou nós mesmos? Ora, preste atenção. Quanto mais a pessoa é sufocada pelas coisas do mundo, menos ela tem interesse nas coisas de Deus. Isto é, quanto mais ela é sufocada pelo reino deste mundo, pelas conquistas deste mundo, menos ela vai estar interessada na conquista do reino dos céus. E você tem que decidir. Quem decide? Cada um de nós. Cada um tem que decidir por si próprio. Eu lembro que foi esse o texto que o Espírito Santo falou comigo, me revelou, me fez entender. Eu não estava na igreja, eu não estava na oração, eu não estava orando, eu não estava... Nada disso. Sabe, eu estava caminhando pela rua, ali no centro da cidade do Rio de Janeiro, ali na Lapa. Eu estava caminhando para o trabalho, por volta de 12h, 13h, por aí. E eu estava pensando em quê? Eu tinha 19 anos, eu estava pensando nos meus projetos, nos meus sonhos pessoais. Eu estava me preparando para o vestibular e eu estava pensando o que eu seria. Se seria engenheiro, se seria da economia, enfim, qual o curso que eu faria? Engenharia, economia, eu estava pensando. E, de repente, do nada, sol a pino, andando, ele falou, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí pronto, ele abriu o meu entendimento. Que maravilha. Ele abriu o meu entendimento. Caiu a ficha. Na hora, eu falei, pá, não, eu vou me empenhar 100% na conquista do reino dos céus. Eu vou mergulhar, porque eu não queria perder a minha alma, porque mesmo não tendo sido uma pessoa extremamente inteligente e tal, sábia, nada disso. Mas eu sabia, eu tinha consciência da existência dos céus e do inferno. E eu tinha que fazer a minha escolha. Aonde que eu iria investir a minha vida, o meu futuro? No reino dos céus ou no reino do inferno? O que eu tinha que fazer? Então, na hora, eu disse, sim, Senhor. Amém. E então, os meus sonhos ficaram para trás, se esvaneceram, e os meus sonhos tornaram-se os sonhos de Deus. Levar às outras pessoas aquilo que Deus me havia dado. E é isso que eu quero. Então, amiga e amigo, você sabe por que você não recebe o Espírito Santo? Você tem feito... Aliás, o jejum de Daniel começa dia 25 agora, viu? Dia 25. São 21 dias, a partir do dia 25. Jejum de informações. Falaremos mais a respeito disso. Mas o jejum, obviamente, é para as pessoas que estão interessadas em receber o Espírito Santo. Mas há pessoas interessadas em receber o Espírito Santo, estão prontas para fazer o jejum de Daniel, já fizeram várias vezes e não alcançaram o batismo com o Espírito Santo. Há outros que alcançaram, mas há outras tantas, infelizmente, que não alcançaram. Mas por quê? Porque não abriram mão do reino deste mundo. Quer dizer, queriam e querem
o reino dos céus. Você sabe lá o que é o reino dos céus? É um reinozinho. É o reino da eternidade, é o reino em que você vai estar permanentemente com o Rei e Senhor, o Senhor da glória. Para isso, você tem que abrir mão dos seus achismos, das suas vontades, dos seus sonhos pessoais, dos seus desejos. Você tem que abrir mão de tudo, que é o que Jesus fala. Renuncie-se, quer dizer, esvazie-se de si mesmo, tome a sua cruz, que é aguentar firme as perseguições, as difamações, as mentiras que vão se levantar contra você. Você vai ter que aguentar firme o isolamento em que você vai entrar, porque quando a gente entra ou deixa a nós mesmos, quando a gente renuncia a tudo, quando a gente toma a cruz, imediatamente nós ficamos sozinhos, porque nem os queridos, mais entes queridos nossos vão entender, vão aceitar isso e vão acusar. Vai chamar de fanático, disso, daquilo, etc. Mas é o preço. Renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me todo dia. Todo dia. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, todos os dias. Não tem feriado, bispo? Não, não tem. Não tem descanso? Não. Não tem descanso. É 24 horas por dia, 365 dias no ano. É assim. E isso é que vai nos dar o privilégio de sermos cheios do Espírito Santo. Porque, imagine você, presta atenção, como uma pessoa pode receber o Espírito Santo, o Espírito de Deus, e dentro de si está dividida com as coisas desse mundo. Então você tem que abandonar, você tem que renunciar, você tem que sacrificar o seu eu, seus sonhos, seus projetos. Quem é que quer fazer isso? Poucos. Então Deus vê que os poucos que querem, estes são os escolhidos. Escolhidos e eleitos, e serão eleitos para viverem a eternidade com Ele. Então, minha amiga e meu caro amigo, presta atenção, não seja uma discípula ou um discípulo como Judas Iscariotes, que era discípulo até então, mas depois, no final, ele se revelou ladrão, mentiroso, traidor. Então, não se iluda com a fantasia da religião ou da religiosidade. Não se iluda com as emoções da religião, mesmo da igreja. Coloque a sua cabeça para pensar e decidir. Jesus disse, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pronto. Você é quem decide o destino da sua alma. Se você fizer isso, é claro que o Espírito Santo vai vir sobre você e vai guiá-la por todos os dias da sua vida. Ele vai fazer de você uma fonte que vai jorrar por toda a eternidade. Amanhã falaremos mais a esse respeito. Deus abençoe e até lá em nome do Senhor Jesus. Amém.